Bom dia, gente. Eu tenho um comentário aqui, a entrevista pós-jogo do Rauter, do Fábio Mota, do Kaiser, do Jair Ventura e mais um trecho do Gustavo Vieira. Você sabe o que me deixa indignado? É que eu não consigo ver como erro. Eu não consigo ver. Não consigo enxergar dessa forma. Ah, o árbitro errou. Errou não. Não tem como ter errado. Tem coisas que é muito claras, que é muito nítidas. Deve ser assim, ó. Ó, fulano. Nesse jogo aqui, ó. Você não pode errar contra esse time aqui. Contra esse aqui, você não pode errar de jeito nenhum. Viu? Vai lá apitar. Mas pensa nisso. Vocês viram o jogo do São Paulo também? Cara, na frente do árbitro. O jogador do Palmeiras dá um carrinho do São Paulo da área. O juiz não dá nada, o VAR não chama. Nada, acontece nada. O jogador do Palmeiras quase quebra a perna do jogador do São Paulo e não acontece nada. Então eu não consigo acreditar na lisura dessa farsa chamada CBF. Sujos! Sujos! Malditos! Pra mim vocês são isso aí. Irresponsáveis. Até quando vai essa vagabundagem no futebol? Para piorar, ainda ontem de noite, tem uma nota da CBF afastando o juiz do jogo do Red Bull contra o Grêmio e afastando o juiz do jogo do São Paulo contra o Palmeiras. E o do jogo do Vitória? Deixa aí pra Série B mesmo. Filhos da mãe. Tenho nojo de vocês. Aí falei assim, ó, vou assistir o programa Fechamento pra ver se eles vão falar, né, do jogo do Vitória. Contra o Vasco? Vai falar mesmo? Colocaram lá 6 erros de arbitragem. E cadê o do jogo do Vitória? Colocaram a enquete, né? Qual foi o pior lance, o mais absurdo da arbitragem? Não tinha nada lá no jogo do Vitória. É a mídia, velho. Rapaz, tinha um comentário aqui ontem, aqui no canal, que o cara dizia assim, eu quero que os clubes do Nordeste vão pra Série C e Série D, lá que é o lugar de vocês. Seus falidos, time de várzeas. Eles não gostam, velho. Infelizmente. E o cara, com todo perfil político, misturando o ódio dele político com o futebol. Uma coisa assim, de um doente mental. Surreal, velho. Então eu não acredito que, errou. Todo mundo é humano, pode errar. Eu avisei aqui, pô. Só o Vitória que não viu, né? Igual o Gustavo Vieira, você vai ouvir a fala dele aí. Ele fala assim, tomei conhecimento que ele que é o primeiro jogo dele na Série A. Eu comentei aqui 2 dias antes. Eu comentei aqui, quem me assiste sabe. Lembra do Café com o Leão que eu falei, ó, segura que eu vou falar do árbitro. Eu vejo as coisas, velho, mas ninguém vê. Eu bato em arbitragem toda hora aqui. Alerto toda hora. Naquele dia lá do jogo do Palmeiras, eu falei antes. Eu disse antes, eu falei, ó, vai sobrar pro Vitória. Sobrou pro Vitória. Mas eu remo sozinho, pô. Eu remo sozinho, essa merda. Daí a hora que é melhor nem me estressar mais com isso, velho. Deixa essa merda pra lá.
Eu sempre fico aqui fazendo vídeo, mostrando erro de arbitragem. Sempre fico aqui me estressando por causa de futebol, de jogo que é roubado do Vitória. Não vejo nem os outros canais falar, pra ser muito sincero. É uma coisinha aqui, outra coisinha ali. É só eu que bato, velho. É difícil, velho. Na moral, eu tô cansado já. Não aguento mais isso não, velho. É remar sozinho pra tudo, meu irmão. Coloca aí o Gustavo Vieira. Vamos ouvir aí. O Vitória se sentiu e se sente muito prejudicado pela arbitragem. Muito prejudicado. O contexto do jogo, a condução da arbitragem. Temos que destacar que há jogos importantes em todo o campeonato. Há jogos importantes no começo do campeonato e há jogos importantes no final do campeonato. Há jogos importantes na parte de cima da tabela e também há jogos que valem muito para muitas equipes na faixa intermediária da tabela. Todos nós temos que ter responsabilidade pelo que se faz no futebol. O futebol é uma condução que ela é coletiva e assim tem que ser conduzido pelas pessoas com muita responsabilidade. Agora coloca aí o Jair Ventura. Vamos ouvir. Daqui a pouco tem o Kaiser, Fábio Mota e o Halter. Né, mas não tem como a gente não falar da situação do Fernando, né, cara? Infelizmente, na minha opinião, cara, todo mundo vai ter seu primeiro jogo. Eu tive meu primeiro jogo na Série A, mas ele acabou sendo determinante no jogo, porque ele tira um cara nosso, de uma maneira que não foi. Não sei se o Gustavo falou, ainda teve um pênalti que ele marca, o Bandeira salva ele, que ele foi com uma volúpia para marcar o pênalti, ele já queria dar outro pênalti. Então, assim, é ruim, né, cara, porque a gente preza tanto pela nossa marca do nosso futebol e acontecem essas coisas assim. E, de repente, ele não vai mais apitar o Campeonato Série A, mas a gente perdeu pontos. E, de repente, esse um ponto poderia ser um ponto que nos dá uma permanência lá na frente. Só que ninguém vai lembrar disso quando chegar na última rodada. Que a gente fez um jogo de igual para igual, que a gente saiu na frente 2 vezes jogando em São Januário, que a gente fez um jogo extremamente equilibrado, até mesmo você falando que os caras vieram mais para cima, acho que normal pelo mandante estar perdendo, a torcida vaiando e empurrando, depois de uma derrota que eles tiveram contra o Palmeiras, era mais que normal que eles viessem para cima. Como a gente foi para cima do Grêmio quando a gente estava perdendo, acho que isso é normal do futebol. Só que a gente estava um jogo extremamente equilibrado. Só que com a expulsão acabou o desequilíbrio. E eu falo mais. Eu cheguei aqui, eu tenho 10 dias de clube. Tenta lembrar para mim um jogo que o Vitória estava precisando do resultado e que teve 8 minutos ou mais a nosso favor. Tenta lembrar. Pode pesquisar e depois me manda se eu estiver errado. Eu não pesquisei, tá? Eu só quero que pesquisem e me mostrem um jogo que a gente teve 8 minutos. No primeiro tempo teve parada técnica. Ele deu 5 minutos. No outro, o VAR foi rápido. Ele foi ali, já viu, já voltou. Ele deu 8 minutos. Então, assim, infelizmente, ele teve uma noite infeliz, uma tarde para a noite, e que acabou prejudicando a nós, o Vitória, né? Então, mais ninguém, e a gente fala que, cara, eu acho que dificilmente nos programas que avaliam a arbitragem vão falar que a situação do Halter foi agressão, ou foi alguma coisa. Ele sabe que ele não podia dar o vermelho, que o VAR poderia chamar. Ele deu o amarelo. E o Robert Renan estava amarelado, matou um contra-ataque, ele não deu o amarelo, porque ele sabia que ele já tinha um amarelo e ia estragar o jogo. Só que ele preferiu estragar o jogo pro nosso lado. Essa é a grande verdade. E tudo que eu falar aqui vai ser desculpa, mas as imagens estão aí. A semana toda vai todo mundo falar que a gente tinha razão, só que os pontos não vão voltar. Não vão voltar. Essa é a grande verdade. Vamos agora ouvir o Kaiser aí. A dificuldade do jogo? A dificuldade do jogo foi o juiz, pô. Vocês viram? Eu não vou repetir o que o Marlon falou ontem, porque senão vai ficar repetitivo e tal, vai ficar chamando de chato. Mas enquanto não profissionalizar, vai ser essa várzea aí. Pois é, antes de trazer aqui o Fábio Mota e também o Halter, falando sobre a expulsão, e também o Fábio Mota sobre essa questão aí, vou trazer os resultados para você. Inter 2, Botafogo 0. Botafogo foi roubado. Fluminense 3, Atlético 0. RB 1, Grêmio 0. Corinthians 3, Mirassol 0. Vasco 4, Vitória 3. São Paulo 2, Palmeiras 3. Bahia 1, Flamengo 0. Juventude 1, Fortaleza 2. Ceará 3, Santos 0. Cruzeiro 1, Sport também 1.
Tá? Quem tem jogos a menos? Vamos lá. Palmeiras, Fluminense, Atlético e Sport. Tem 2 jogos a menos. Flamengo, Bahia, Mirassol, Ceará, Inter, Santos, Fortaleza e Juventude. Tem 1 jogo a menos. Próxima rodada é Santos e Corinthians. Aí tem o Bavi. O Atlético, quarta-feira, pega o Sport em casa. E depois tem o clássico contra o Cruzeiro. Então, esses são os jogos aí que, nesse momento, interessam ao Vitória. A Vitória está a 3 pontos do Santos, 4 pontos do Atlético Mineiro. Tá? É a situação do Vitória hoje. Nós vamos ter 10 dias pela frente para a gente discutir a situação do time, os erros, tá bom, não tá, troca esse, troca aquele, quem errou, quem falhou, melhorou, piorou. Tem muito tempo pra gente falar, desenvolver aqui muitos comentários, né? Mas vamos focar só nessa questão aqui agora, porque eu acho que é importante. Também pedir novamente para você deixar o seu like, se inscrever no canal, gente, me ajude aí, é sério mesmo. Tem hora que bate um desânimo, irmão. Tem hora que bate, sabe? Pô, velho, antigamente a gente tinha aqui 100, 200 inscritos num vídeo só. Hoje para ter 50, o povo vai desanimando de uma forma terrível. Então ajude aqui o nosso trabalho. Vou pedir para vocês, porque é o que move aqui, né? A gente trabalha com isso aqui. Vamos ouvir aí o Fábio Mota falando sobre essa situação, né, do jogo de ontem. Então, fala aí, Fábio Mota. Você falou que vai entrar com uma representação do CBF. Eu queria que você avaliasse essa arbitragem de hoje. Primeiro, eu acho muita falta de responsabilidade você pegar um árbitro que nunca apitou uma partida de Série A e colocar num jogo onde está em jogo a vida do Vitória, a vida do Vasco. Eu acho que nós teríamos que ter aqui um árbitro experiente, acostumado com esse tipo de jogo, com estádio cheio, com pressão de torcida. Infelizmente, se colocaram um neófito na arbitragem, que prejudicou, as imagens por si falam. Se a expulsão de Halter, se for acontecer no futebol brasileiro, você não tem mais jogo. Você tem expulsão em todas as partidas de futebol, lance normal, certo? Antes da bola, e Vitória sai daqui muito prejudicado. Nós estávamos na frente do jogo. Essa expulsão gerou uma confusão que acabou gerando mais 8 minutos. E no fim o Vitória está prejudicado, sai daqui sem seus 3 pontos, derrotado. Se a gente sabe que o Vasco não precisa disso, o Vasco é um grande clube de futebol brasileiro, não precisa ser ajudado pela arbitragem, certo? Eu não vou entrar nesse mérito de ser ajudado ou não, mas as imagens por si só falam. Está claro para o Brasil inteiro que essa expulsão é uma expulsão injusta de um árbitro inexperiente, irresponsável, que prejudicou o Vitória, e nós vamos representar, mas os pontos já foram embora. Se amanhã a gente cair para a Série B por esse ponto, vai ficar por isso mesmo e o prejuízo com o Vitória. Esse negócio de entrar com representação, isso aí não resolve nada. Tá por mim. Na Libertadores, tem um Halter para falar, viu? Na Libertadores, o Flamengo anulou, tirou um cartão. A CBF devia fazer o mesmo. Tirar o cartão de Halter. Era o mínimo que poderia ser feito. Difícil, velho. Como falei no meu início do comentário, eu não acredito que isso é... Ah, errou. Aqui, ó, que errou. É ruim. Vamos ouvir o Lucas Halter aí. Cara, a gente tem visto N exemplos, né? Em toda a rodada, algumas atuações da arbitragem que geram uma dúvida, né? Algumas vezes falta de critério, alguma coisa. Hoje eu acho que todo mundo viu. Acho que o primeiro cartão que eu tomei, inexplicável, porque eu sou o capitão do time, eu falei com ele diretamente qual o motivo que ele daria aquele pênalti. Se eu tivesse xingado, eu estaria aqui assumindo também que eu xinguei. Mas assim, e ele, em questão de 1 segundo, ele me deu o primeiro amarelo, que já me prejudicaria, que eu estaria fora do Bavi. E o lance de segundo amarelo também, acho que todo mundo viu, uma situação normal. Se ele for dar amarelo em todos os empurrões durante o jogo, todo mundo vai ficar amarelado. Mas é isso, a gente tem que ter a cabeça boa, né? Pra não vir aqui xingar, falar, pra não pegar uma punição. Mas eu acho que todo mundo viu, todo mundo tem a noção do que aconteceu aqui hoje em São Januário. Fico triste, né? Por estar fora do próximo jogo. Só queria ajudar meus companheiros. E mais triste ainda pela derrota. Acho que foi uma derrota dolorida, a gente não merecia perder hoje aqui em São Januário. E é isso. Fica só o sentimento de impotência, né? Por a gente não poder fazer nada.
tenho mais nada pra falar não, gente. Deixa aí seu comentário, viu? Um abraço pra você.